Como líder, aqueles que estão seguindo a sua liderança estão dependendo de você para inspirá-los a continuar. E você precisa de muita força para isso. Você foi escolhido por Deus para jogar no time dele, em uma posição de humildade. Lembre-se que você está jogando por algo muito mais valioso do que uma medalha. Você está jogando por algo que tem implicações eternas. Reimaginar o Ministério de Crianças e Adolescentes requer uma mudança intencional em seu pensamento, bem como uma humildade inspiradora em suas ações. Você também sabe que esse jogo do Ministério de Crianças e Jovens é muito difícil e não deve ser jogado somente por você e não foi feito para você liderar sozinho. Estamos aqui para jogar, para que você possa continuar jogando. Conte conosco. Vamos conversar um pouco sobre o tema Desenvolvendo Líderes e Voluntários Saudáveis. Construir um ministério de crianças e adolescentes eficaz não é possível sem uma equipe eficaz de líderes voluntários atenciosos. É hora de fazer a transição da busca desesperada por mais líderes para uma abordagem intencional que entende e valoriza o desenvolvimento do voluntário. Me sinto muito honrada por você dedicar esse tempo para aprender sobre o desenvolvimento de voluntários saudáveis. Simplesmente eu adoro esse tópico. Quando comecei a liderar o Ministério de Crianças em minha igreja, aprendi bem cedo que eu não tinha todos os dons para fazê-lo. Me senti extremamente incapaz para o chamado que Deus tinha para mim, para a visão que Ele havia colocado em meu coração. Hoje, estou feliz em poder passar para vocês algumas dicas que deram certo nessa minha caminhada rumo ao chamado de Deus para a minha vida. Eu sei que a pressão para preencher vagas é grande. Precisamos de comunicadores, líderes de pequenos grupos ou o que quer que seja. E então tentamos preencher essas vagas o mais rápido possível. Cada vaga que preenchemos, nós rapidamente celebramos e passamos para as questões mais urgentes do ministério. Não é assim? Mas preencher vagas é somente o primeiro passo de um processo de desenvolvimento de voluntários saudáveis. Quero que esse momento seja bem prático para você. Então, vou passar para você 5 etapas ou ações para desenvolver voluntários saudáveis. São todos verbos e cada verbo irá comunicar uma ação. Aqui vão as 5 ações. A primeira é encontrar. Quando você está comprometida em desenvolver líderes saudáveis, você está sempre procurando encontrar o próximo voluntário em potencial. Isso é, você nunca desativa o localizador. Eu estou sempre com o localizador na mão. Sim, a palavra é encontrar. Você vai olhar em todos os lugares dentro da igreja até encontrar. Bom, eu olho até se tiver uma festa e tiver gente que ama a Deus lá dentro, eu vou procurar os voluntários. Mas não limite a sua procura com o estereótipo de ter que achar pessoas extrovertidas e com muito tempo livre. Busque também pessoas introvertidas que saibam gastar tempo em conversas mais profundas. Busque voluntários jovens, voluntários mais maduros. Busque voluntários de colarinho branco, colarinho azul ou sem colarinho mesmo. Busque por todos os tipos de voluntários. Eu olho para as pessoas com 2 tipos de filtro. Primeiro, se eles amam a Jesus e segundo, se eles gostam e amam as crianças. Busque também por pessoas que seriam candidatos improváveis, isso é, pessoas ocupadas. Para essas pessoas muito ocupadas, você tem que pintar um quadro convincente do que você os está chamando para fazer. Pois como gastam o seu tempo é muito importante para elas. Seja também claro ao que diz respeito às suas expectativas. Sua clareza cria conforto para elas e quanto mais específica a expectativa, melhor. Pessoas se envolvem no time do Ministério de Crianças ou Adolescentes, primeiro, porque elas se sentem chamadas por Deus, ou elas se envolvem porque você as está convidando. Um é o trabalho do Espírito Santo, o chamado. O outro é o seu, o convidar. Então, como líder, convide com ousadia, com oração, sinceramente, repetidamente, mas você precisa convidar. As pessoas estão esperando um convite.
Eu vou contar uma história rapidinho de uma senhora que eu já estava cansada de convidar voluntários. Eu estava convidando voluntários do primeiro culto, do segundo culto, do terceiro culto. Sempre quando acabava o culto, eu ia lá e convidava um a um as pessoas. E quando eu estava cansada, eu falei, Senhor, eu vou colocar minha mochila e vou para casa, vou almoçar. De repente eu vejo uma senhora entrando de novo dentro do hall, onde nós temos o café, lá na Eco Church. E Deus falou para mim, vai atrás dela, convida. Falei, Senhor, mais uma? Tá bom, eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu vou atrás dessa senhora, eu encosto no ombro dela e falei, tudo bem? Ela falou, sim. Eu fui até o carro e senti um desejo imenso de voltar. Deus falou comigo que eu devia me envolver nessa igreja. E eu voltei. Que eu preciso servir. Eu falei assim, eu não acredito. A senhora já serviu em algum ministério antes, alguma igreja? Sim, eu vim de outro estado e eu servia no Ministério de Crianças. Eu comecei a pular e já comecei a celebrar no momento. Essa senhora se envolveu no Ministério de Crianças, encurtando a história, e foi uma coisa muito linda de ver a ação de Deus usando aquele momento e esse desprendimento de convidar, de nunca cansar. Então, nós temos a primeira ação, que é o convidar. E agora vem a segunda ação, que é o juntar. Essa ação é crucial, pois aqui você torna um voluntário em potencial em um voluntário oficial. Mas veja bem, não precisa dizer sim para todos que você convidar para se juntar à sua equipe. Aqueles que dizem sim para você imediatamente, aqueles que aceitam o seu convite. Na verdade, você não deve dizer sim para todos. Para isso, que você deve ter um processo de integração. Esse processo ajudará na triagem de quem deve entrar no seu time ou não deve entrar naquele momento. Acredito que todo seguidor de Jesus é chamado para servir em algum lugar, mas nem todos são chamados para servir crianças ou adolescentes. O seu trabalho é proteger a igreja e as suas crianças com discernimento. Você deseja que eles participem e se junte ao time, mas deixe-me dar algumas dicas primeiro. Você precisa deixar o seu processo muito claro durante a sua primeira conversa com o voluntário em potencial. Quando os está procurando ou os convidando para considerar em oração, para entrar em sua equipe, mostre-lhes o processo, mostre-lhes o seu processo. Eu vou dar algumas dicas do processo que eu uso. Eu começo uma conversa inicial sobre o Ministério de Criança e Adolescente enquanto mostro fotos ou um clipe alegre e divertido. Mostre uma lista pequena das diversas funções do Ministério, como comunicadores, líderes de pequenos grupos, equipe técnica, equipe de produção, equipe de eventos. Mostre algumas fotos com emoção daquelas funções, fotos alegres. Eu sempre tenho um display de fotos pertinho mas eu convido pessoalmente, eu vou até a pessoa e depois, enquanto eu converso com a pessoa, eu falo, olha, eu queria te mostrar umas fotos do que nós estamos fazendo. Então é muito interessante. Faço o convite para que considerem orar e se envolver na área que faz com que o coração bata mais forte. Se o voluntário se interessar imediatamente, eu peço que ele preencha um formulário. Durante a semana, nós checamos as referências e a verificação de antecedentes também. Depois, escolhemos então um dia e uma área para esse voluntário começar. Nós então temos 30 dias para rever o trabalho, analisar e certificar de que o voluntário está indo bem. Quando eu mostro todas as áreas e eu converso com a pessoa, eu procuro fazer as minhas anotações naquele papel. Sempre eu tenho um papel, depois eu dou um papel com as áreas para a pessoa levar para casa. Procure não ter um formulário muito grande para preencher no primeiro dia. Às vezes a família está esperando por essa pessoa. Você pode enviar, sim, um formulário maior por e-mail durante a semana. E seja rápido. Já na segunda-feira, entre em contato com esse voluntário em potencial. Ele vai se sentir importante. Não importa o quão longo é o processo, porque é uma ferramenta muito importante e poderosa. Esse tipo de processo filtra as pessoas para você. A verificação de antecedentes vai deixar algumas pessoas assustadas e isso até é bom.
Algumas pessoas não irão dar continuidade ao processo, mas não desanime com isso, porque essas pessoas, muitas vezes, são as que iriam deixar você na mão no futuro de qualquer jeito. É sempre mais fácil conseguir um voluntário do que despedir um voluntário. Seja claro e seletivo durante o seu processo. Aqui está outra dica sobre o juntar. Celebre-os quando eles começarem e dê a eles um presente de boas-vindas. Faça uma festa por eles se juntarem ao seu ministério. Então, juntar. Você deseja que eles se sintam bem, como se fosse um grande acordo para se juntar a uma grande equipe. Diga, sabemos que você orou sobre isso, você tirou tempo para participar do nosso processo você está se juntando a uma grande equipe. Não foi fácil, mas você deu um passo muito importante em direção e para o reino de Deus. É tão gostoso quando as pessoas falam sim para mim, quando eu converso com elas e elas falam sim, quando eu convido, eu já dou pulos na hora e todo mundo fica olhando para mim lá na igreja, mas isso também atrai outras pessoas, porque todo mundo gosta de estar num time alegre, todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa alegre e que está encorajando para servir. E quando a gente faz então aquela reunião para apresentar um novo voluntário para a equipe, precisa ter uma festa mesmo. Agora vamos à terceira ação, treinar, porque o treinamento é super importante. Não vou gastar muito tempo com isso aqui, porque honestamente há muito treinamento disponível para você usar no nosso penselaranja.com.br/start. Temos algumas ótimas opções de treinamento ali. E também você pode pedir ajuda a um dos nossos especialistas pelo nosso site, penselaranja.com.br. Preocupe-se também em dar treinamentos básicos, dicas rápidas, como lembrar dos nomes das pessoas, sorrir, cumprimentar os pais, como encorajar uns aos outros e em como usar a disciplina quando o pequeno grupo fica fora do controle. Na verdade, os seus voluntários experientes irão observar e orientar os mais novos durante todo o ano. Blogs podem ser enviados por e-mail, pequenos vídeos, a cópia de uma página de um livro. De repente você está lendo um livro e lembra daquele voluntário. Tira uma foto e manda aquela foto online para aquele voluntário. Mande uma mensagem para ele. Fala, lembrei de você quando eu estava lendo isso. Equipe-os aos pouquinhos, o tempo todo, porque o treinamento é crucial e deve ser oportuno, relevante e deve estar sempre em andamento. Nossa quarta ação é desenvolver. Desenvolver é basicamente uma versão mais personalizada e avançada do treinar. O objetivo de desenvolver seus voluntários é desenvolver de maneiras que não fariam sem a sua liderança. Você os ajuda a se desenvolverem quando você descobre um dom neles, que eles nem sabiam que tinham. E também quando você os ajuda a descobrir os seus próprios pontos fortes. Você os ajuda a se desenvolverem quando traz de dentro deles algo que leva o seu ministério a um nível totalmente diferente. Podemos treinar nossos voluntários em grupos, mas eu quero que você pense aqui nessa ação de desenvolvimento que acontece um a um. É aqui que você é real e ajuda esse voluntário a se tornar um voluntário incrível. Essa é uma conversa olho no olho em que você está perguntando: qualquer coisa que você gostaria de poder fazer no nosso ministério que você não está fazendo? Há alguma área diferente na qual você gostaria de contribuir para levar o nosso ministério a um outro patamar? Lembro quando me aproximei do Mateus, um jovem que naquela época liderava um pequeno grupo de meninos de 8 e 9 anos de idade. Então eu fiz a pergunta: Mateus, tem alguma área diferente na qual você gostaria de servir? Onde você possa usar seus dons e onde seus olhos iriam brilhar para o reino? O Mateus prontamente respondeu: eu gosto muito do pequeno grupo, do meu pequeno grupo. Gosto das crianças, mas quando assisto o comunicador lá no palco, o meu coração bate forte. Será que eu poderia tentar? Bom,
encurtando a história do Mateus. Mateus se tornou um dos nossos melhores comunicadores, ensinou um novo método pelo mundo e hoje lidera o Ministério de Crianças na Igreja Internacional de Hamburgo, na Alemanha. Eu perdi um líder de pequenos grupos, mas o reino ganhou um missionário brilhante. Então, quando eu me encontro com um voluntário e faço a seguinte pergunta: o que Deus está fazendo em sua vida, em seu coração, em seus sonhos? Eu não quero que você fique preso com o que eu necessito de você, mas eu quero que você... Eu quero ajudá-lo a chegar lá. A verdade é, gente, é que 75% das pessoas estão felizes em ser seguidores fiéis, mas geralmente 25%, você sabe que depois de 1 ano ou 2, eles podem estar prontos para se apresentar e servir de formas mais específicas. Então, não desanime. Encontrar, juntar, treinar e desenvolver. Agora vamos à quinta ação. A quinta ação é realmente crucial para você desenvolver voluntários saudáveis. É a palavra sustentar. A definição literal de sustentar é fortalecer ou apoiar. Eu penso sobre isso dessa forma. O que você está fazendo para manter aquele voluntário em sua equipe? Como você o está apoiando durante todo o ano para que seu tempo no ministério realmente seja mais uma bênção do que um fardo? Porque você quer que eles realmente se comprometam por mais 1 ano. Temos que encorajar nossos voluntários regularmente, o tempo todo, e palavras de afirmação, elogios sinceros são muito importantes. Dê também a eles acesso à sua vida. Torne-se amigo para que passem tempo com você. Quando você passa tempo com eles e os encoraja a trazer o melhor deles, quando você os treina, você está realmente sendo um modelo para eles, que é o que você quer que eles façam pelas suas crianças e adolescentes. Quando você desenvolve uma amizade com seus voluntários, eles permanecem por perto, eles ficam por mais tempo. E lembre-se da palavra sustentar. Sustentar é o nosso objetivo e você se diverte mais fazendo ministério com pessoas que você gosta de gastar tempo com elas. Sempre que encontro pessoas das equipes que formamos no passado, tanto no Brasil, São Paulo, como na Califórnia, o sentimento é: não estamos mais servindo no mesmo time. Mas tenho certeza que quero servir com você no time eterno. São tantos, tantos, e essa é a minha oração. Quero servir no time eterno com eles, servir ao Senhor. Encontrar, juntar, treinar, desenvolver e sustentar, essas são ações que nunca param. Muito obrigada por ser um líder que se preocupa profundamente com os voluntários. Muito obrigada por se preocupar em ter voluntários saudáveis que irão fazer diferença no reino.